agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! E a gente começa o programa de hoje falando sobre um selo que está sendo lançado no Brasil, Travel Proud, que é um selo que vai facilitar alguns caminhos para o mercado LGBT. Eu vou falar pela primeira vez no programa de hoje, mas eu vou repetir algumas vezes. Eu espero, sinceramente, que num futuro bem próximo eu não tenha de separar um programa temático para falar do turismo LGBT. Turismo, viagem, é turismo, viagem, ponto. Para todo mundo, para mim, para você, para o seu vizinho, sim, para o público trans, para o gay, para a lésbica, para todo mundo, e deve ser assim, e tomara que seja assim no futuro próximo. Mas, para que essa transição aconteça, é preciso que aconteçam algumas ações como essa da Booking, que é criar um selo. E para falar sobre isso eu tenho um enorme prazer de conversar com meu amigo Luiz Segato, que é gerente de comunicações para a América Latina da Booking. Luiz, prazer falar contigo de novo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Oi, Coutinho, o prazer é todo meu estar falando aqui com você e com seus ouvintes também sobre as últimas notícias, né? As últimas novidades que a Booking.com está trazendo para o Brasil. Deixa eu pedir já desculpa pela minha voz, que vai de vez em quando desafinar, mas eu estou me recuperando de uma laringite. Mas eu queria que você começasse falando o que é o selo Travel Proud. Conta um pouquinho da história. Aqui no Brasil, ele ainda é uma novidade, né? Mas mundialmente falando, não é tão recente assim, né? Então, Coutinho, isso mesmo. Na verdade, o nosso programa Travel Proud foi criado no mundo todo em 2021 e a gente está trazendo esse programa para o Brasil agora. A gente, na verdade, o que é, na verdade, o Travel Proud? O Travel Proud é uma certificação que a gente oferece para os nossos parceiros de acomodações, hotéis, pousadas, casas, apartamentos, que podem ser reservadas dentro do site ou do aplicativo da Booking. E como funciona esse programa? Na verdade, todos esses parceiros, né, das acomodações que trabalham com a gente são convidados a tomarem um treinamento que dura 75 minutos, um treinamento online, a respeito de hospitalidade inclusiva, de como receber o turista LGBT nessas propriedades, né? Esse treinamento é feito, na verdade, pelos colaboradores, os funcionários dos hotéis e das pousadas de maneira gratuita. O hotel ou a pousada, ele só tem que se inscrever seu colaborador com a gente, e de maneira gratuita esse colaborador da pousada ou do hotel pode fazer esse treinamento de 75 minutos. Qual é o objetivo desse treinamento? É a gente passar o máximo de informações possíveis dentro desse tempo de 75 minutos para aquele colaborador, para contar para ele como ele pode tornar a experiência de viagem de um turista LGBT em uma experiência mais inclusiva, para que o turista LGBT se sinta bem-vindo naquele hotel ou naquela pousada. Então o selo Travel Proud se resume basicamente a isso. Então quando algum colaborador ou alguns colaboradores da propriedade, da pousada ou do hotel fazem essa capacitação, ele recebe um selo, que é um ícone de uma maleta, uma mala de viagens, com um arco-íris. E esse ícone vai para a página do site da Booking, onde você reserva aquela propriedade. Então você, como turista LGBT, se você quer saber se a sua propriedade que você está reservando é certificada e está preparada para lhe oferecer uma experiência de viagem mais inclusiva, você vai encontrar esse selo dentro da página da propriedade na Booking. A gente está falando com um público aqui totalmente diverso em todos os sentidos, né? Inclusive pessoas, imagino eu, que estão nos escutando e que estão achando isso tudo uma bobagem, pessoas que são preconceituosas. E assim, e também vou falar pela primeira vez no programa de hoje e vou repetir. Eu lá atrás fui preconceituoso, né? Eu cresci nos anos 80, né? Era uma sociedade altamente preconceituosa e eu aprendi. E eu aprendo todos os dias. Então, só para explicar direitinho para as pessoas. Se a pessoa for para uma hospedagem, para uma experiência que é certificada Travel Proud, se a pessoa for hétero, não vai mudar absolutamente nada a experiência dela. É justamente uma capacitação para que o público LGBT não sofra preconceito, seja bem atendido e atendido como todos devem ser. É isso, né, Luiz? Exato, é um treinamento que a gente oferece para os colaboradores, os funcionários dos hotéis e das pousadas,
né? Não é um treinamento para o cliente em geral, para o turista em geral, né? É apenas esse é o Por que a gente está fazendo isso? A missão da Booking é fazer com que qualquer tipo de viajante possa conhecer o mundo da melhor maneira e da maneira mais inclusiva e mais fácil possível. Então a gente decidiu criar esse selo justamente para possibilitar que o turista LGBT tenha uma experiência de viagem inesquecível, que ele se sinta incluído e que ele se sinta bem-vindo, não importando aonde quer que ele vá. O fato de você reservar uma propriedade que tem esse selo significa que ali você vai ser bem-vindo, não importa a sua orientação sexual. Então é uma garantia, uma segurança para o turista LGBT de que ele vai ser muito bem acolhido naquele local onde ele reservou. Eu acho que uma das situações mais clássicas, né, é a cama. Entra um casal gay e aí, por exemplo, na plataforma Booking você pode escolher o seu tipo de cama. Já na hora que você faz a escolha, você escolhe king size, cama de casal. E aí chega no quarto, magicamente estão 2 camas de solteiro. Ou então chega lá na recepção e fala assim, opa, são 2 camas de solteiro, né? A pessoa nem pergunta. Eu acho que isso é algo, infelizmente, que é corriqueiro, que talvez pra mim, pra quem tá nos ouvindo, que seja hétero, mas isso é bobagem, é só esclarecer na hora, mas não é bobagem, né, Luiz? Justamente o selo Travel Proud vem, na verdade, para tentar diminuir ou acabar com esse tipo de situação constrangedora que qualquer turista LGBT está sujeito a passar no momento do seu check-in, né, quando chega na sua acomodação. O que significa ter esse selo? Significa que aquele hotel ou pousada está preparado para não fazer esse tipo de pergunta para o turista LGBT, por exemplo. Qual tipo de cama você prefere, dado que 2 homens estão viajando juntos ou 2 mulheres, né? Então, uma das coisas que o treinamento ele capacita os colaboradores é não presumir coisas, não presumir questões sexuais na hora de se fazer o check-in de um hóspede. Então, esse tipo de pergunta, qual tipo de cama, na verdade, para um colaborador que tenha feito o treinamento, o que ele vai fazer? Ele vai apenas seguir o que está na reserva, o que foi reservado, o tipo de cama que foi reservado por aquele hóspede. É uma maneira que a gente encontrou de evitar com que o hóspede LGBT passe por essas situações constrangedoras. E como isso é feito? Através de treinamento, através de capacitação de colaborador. Então, a gente entende que como uma parte importante da indústria de turismo, que é a Booking no mundo todo, a gente está dando a nossa contribuição para fazer com que a gente tenha cada vez mais experiências de hospitalidade inclusivas no mundo. E a gente está lançando isso agora no Brasil. Por que a gente está lançando só agora no Brasil? Até abril não havia essa capacitação para os colaboradores em português brasileiro. Então, a partir de abril, a gente começou a oferecer essa capacitação para os hotéis e pousadas em português. Aí sim, as propriedades brasileiras começaram a se inscrever para capacitar seus funcionários e aí serem certificadas com o selo Travel Proud. Para você ter uma ideia da oportunidade que o mercado brasileiro oferece para o turismo LGBT e do interesse dos hotéis e pousadas pelo selo, em menos de 2 meses, desde que a gente implantou essa capacitação em português, a gente já tem mais de 1.000 acomodações no nosso site, no nosso aplicativo, que já estão certificados com esse selo. Só no Brasil. No mundo todo, a gente tem mais de 26.000 propriedades certificadas. No Brasil, a gente tem 1.000. Em 2 meses, o Brasil se tornou o 7º país com maior número de propriedades certificadas dentro desse programa de inclusão. Então isso mostra que a indústria do turismo nacional tem se tornado cada vez mais consciente e interessada em oferecer experiências diversas e inclusivas específicas para esse público. Só para virar a página da história do quarto, né, da cama, o ano passado eu tive uma curiosidade de anotar, eu dormi em 54 tipos, quartos, camas, hospedagens diferentes, 54. E nenhum deles, eu viajo com a minha esposa, que trabalha comigo, e nenhum deles me perguntaram, é cama de casal mesmo? Quer que separe a cama? É cama de solteiro? É de casal? Viagens profissionais. Então ela poderia ser minha cinegrafista, como ela é, e não minha esposa. Ninguém perguntou. E é por isso que, infelizmente, eu tenho de fazer um programa específico, falando sobre esse assunto do público LGBT que viaja. E agora vamos falar, você trouxe alguns números interessantes, alguns dados interessantes, né? Como mercado, como negócio, o público LGBT, ele é um público que gasta acima da média, né? Então, se você aí do lado ainda tem preconceito, pensa no seu bolso também para você mudar esse preconceito, porque é um público que deveria ser e é muito disputado, né, Luiz? Sim, sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia em termos de números,
A indústria do turismo LGBT no mundo é responsável, gira em torno de 228 bilhões de dólares anualmente. Então é um mercado, mais do que a preocupação em tornar as experiências inclusivas, é um mercado pujante, muito importante, que a indústria da hospitalidade no mundo todo precisa levar em consideração. Hoje o turista LGBT tem um orçamento, vamos dizer assim, mais amplo, e ele não coloca obstáculos ou não coloca limites quando ele quer realmente aproveitar a sua viagem. Então, mais do que a questão que é super importante da inclusão e da diversidade, é uma questão também de negócio, por esse montante expressivo da importância dessa indústria do turismo LGBT. O fato, por exemplo, e é óbvio que eu vou fazer generalizações aqui, o fato, por exemplo, do turista LGBT não compor uma família tão cedo como um turista heterossexual, faz com que ele tenha mais orçamento, inclusive, para viajar. E ele não vai poupar esforços quando ele quer ir para um destino que lhe interessa muito. E há algumas peculiaridades no turista LGBT que se diferenciam do turista heterossexual tradicional. Né? Então, por exemplo, o turista LGBT, ele vai atrás de uma vida noturna interessante. Ele não poupa esforços para comer num bom restaurante, né? E quando eu falo esforços, eu estou querendo dizer aqui orçamento. Presta cada vez mais atenção no tipo de propriedade de acomodação que ele vai ficar hospedado. Então o selo Travel Proud, na verdade, vem para ajudá-lo a fazer melhores escolhas dos tipos de acomodação que ele vai querer ficar, e principalmente é uma garantia, uma segurança de que ali naquele lugar que ele está reservando ele vai ser muito bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vindes, né? Pra gente finalizar, se um empresário, dono de uma pousada, de um hotel, de uma experiência de turismo, estiver interessado em fazer esse treinamento, como é que ele faz? Esse treinamento está disponível dentro da nossa intranet, né, que está liberada para todas as propriedades, hotéis, pousadas, casas, apartamentos que já trabalham com a gente na Booking. Então cada propriedade dentro da Booking tem uma intranet, uma extranet, e onde ele ali pode se inscrever nesse treinamento. Esse treinamento é sem custo nenhum para as propriedades e não há um limite fixo de quantos colaboradores daquela propriedade pode fazer. Após fazer esse curso, a propriedade recebe um termo de compromisso que ela precisa assinar e que ela se compromete a levar todo o aprendizado e, mais do que isso, ela se compromete a replicar todo o conhecimento desse treinamento aos outros colaboradores que não tiveram a possibilidade de participar do treinamento. Uma maneira que a gente também encontrou da propriedade estar comprometida também com o hóspede LGBT que ela se predispôs a receber. Luiz Segato, gerente de comunicação da Booking para a América Latina, foi mais uma vez um grande prazer, muito obrigado e a melhor sorte do mundo para todos nós. Muito obrigado, Coutinho, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o programa de hoje, falando de um tipo de turismo, de uma espécie de turismo que eu tenho muita vontade que num futuro muito próximo eu não tenha de separar, né? Não tenha de falar, vamos falar desse setor, vamos falar desse tipo de turismo. Afinal, turistar, viajar é para todo mundo e deve ser para todo mundo, mas o programa de hoje é um programa falando sobre turismo LGBT, que eu vou repetir o que eu falei já na abertura do programa, como negócio já é um super negócio, porque normalmente já foi comprovado com pesquisa que o público LGBT gasta muito mais. Então, se você é empresário, se você ainda tem preconceito, você saiba que você está perdendo um filão gigantesco. Mas não é só sobre isso que eu vou falar, eu tenho o prazer de conversar a partir de agora com o Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT. Ricardo, prazer te receber aqui no Partiu Band News. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Começa se apresentando para o nosso ouvinte, explicando o que exatamente você faz lá. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Um abraço aí para todos os ouvintes. Na verdade, eu estou presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT no Brasil, é uma entidade nacional que tem o objetivo de fomentar negócios de, com e para a comunidade LGBTQIAPN+. E no turismo especificamente, a gente trabalha com essa bandeira do turismo LGBT, que é extremamente importante, e dizer para vocês que compreendam que turismo LGBT não é só o cruzeiro gay,
gay, uma balada para as meninas lésbicas ou um festival para as meninas lésbicas, por exemplo. Turismo LGBT é qualquer ramo turístico voltado para a comunidade LGBT. Por isso que é tão importante, por isso que a Organização Mundial do Turismo diz que ele é tão rentável e tão maravilhoso. Além da comunidade LGBT valorizar enquanto linhas gerais mais o valor agregado do produto e do serviço, que é a população heterossexual, também tem essa questão que o turismo LGBT entra o turismo de luxo, o turismo de negócios, contemplativo, de arte, gastronômico e até o turismo religioso, porque a LGBT também tem direito ao seu sagrado. Isso é muito interessante, né? A gente sabe que o Brasil não é dos países mais engajados, eu não sei se esse é o termo, né? Mas também está longe de ser um dos países mais LGBT-fóbicos do mundo. Em que posição está o Brasil nesse sentido, Ricardo? Quando a gente fala de legislação, porque é importante entender que para o turista LGBT a coisa mais importante é a segurança. Mesmo na pandemia foram feitas pesquisas que a segurança, e não aquela segurança em relação ao vírus, mas a segurança da integridade física do LGBT continuou em primeiro lugar mesmo com a pandemia, né? Então as pessoas estavam mais preocupadas com a sua integridade física do que com a contaminação pelo vírus. Então o que acontece é o seguinte, essas possibilidades que a gente tem de valorizar esse turismo e de dar a esse turista as condições, passa pelos direitos da comunidade, os direitos das pessoas. E o Brasil, em termos de lei, um site internacional que sempre pesquisa essa questão da legislação, nós avançamos nos últimos anos 14 posições, nós éramos o 28º, hoje somos o 14º. Por conta das últimas decisões, porque eles analisam tanto as leis como decisões de Suprema Corte. Apesar no Brasil, o que nos favorece a maioria ser decisões de Suprema Corte, ela tem força de lei, e enquanto não tem uma lei que contraria, ela vale assim. Então hoje nós estamos na 14ª posição no mundo. Eu falei no início dessa nossa conversa, né, que tomara que a gente não tenha de fazer um programa especializado para esse tipo de público. Tomara que seja natural. Afinal, somos todos iguais. Eu não estou falando isso da boca para fora, é verdade. Obviamente, eu tenho 45 anos de idade. Lá atrás eu fui preconceituoso. Claro que eu fui. A minha infância era um mundo muito diferente nos anos 80. E eu aprendi. E eu espero que todos que estejam nos ouvindo aprendam. E eu lido com a maior naturalidade possível. Ainda aprendo demais e ainda estou aprendendo demais. Mas a principal briga, a principal luta de vocês é para que vocês sejam vistos como mais um turista. Exatamente. Eu digo que eu sonho quando a gente não precisasse falar de turismo LGBT, não precisasse de uma Câmara LGBT, e sim de uma Câmara de Comércio e Turismo. Não ter delegacia para mulher, não ter delegacia da diversidade. Num mundo ideal, nada disso deveria ter. Como nós não estamos no mundo ideal, somos uma sociedade super complexa e muito atrasada no respeito ao outro, a gente precisa sim ter um turismo LGBT, precisa ter uma Câmara de Comércio e Turismo LGBT, e mais importante que isso, a grande situação é que a gente precisa respeitar o outro como ele é. E gente, agora assim, para vocês que estão aqui, os nossos ouvintes, pensem em uma coisa, não tem mais como querer menosprezar a comunidade LGBTQIAPN+. Vamos lá. A ciência já disse que nascemos assim. É um marco identitário que vem no nosso DNA. Então ninguém optaria por sofrer preconceito, não conseguir trabalho, ser expulso de casa. Então assim, a ciência já comprovou, a gente nasce assim. Ser LGBT é como ter o olho verde, azul ou castanho. Quando a gente pega a legislação, LGBTfobia é crime no nosso país. Então não justifica. E gente, aí as pessoas que falem de religião, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nenhuma religião prega o ódio. Sempre o amor, sempre, todos os livros, e olha que eu conheço todos falam em amor. E quando a gente vai falar de Brasil, né, que a maior parte do Brasil é cristão, juntando os evangélicos e a Igreja Católica, a gente conhece bem o livro sagrado, e o grande mestre manda amar o próximo. O próximo é o próximo, não é quem você escolheu. Por isso que a gente nasce numa sociedade diversa, com todo mundo em volta, para a gente aprender todo dia, respeitar o outro. Se a gente não fizer esse exercício do amor, deu ruim para você, inclusive na sua religião. Você falou do Brasil tá na 14ª posição, né, nesse ranking sério que é divulgado, e do Brasil ter galgado aí 14 posições, o que é muito importante. Mas de maneira geral, agora você não falando como presidente da Câmara, mas falando como um consumidor, como um cliente, é seguro, é tranquilo viajar pelo Brasil? Nós temos lugares inseguros, porque são inseguros para todo mundo, e claro, cidades que são mais preconceituosas, na sua grande maioria, é menos inseguro para a comunidade LGBT.
Mas, por exemplo, em 2019, quando o nosso ex-presidente disse que quem quisesse transar com mulher no Brasil, tudo bem, mas turismo LGBT não, eu tive que soltar uma carta aberta em inglês, português e espanhol, dizendo que a gente não incentivava turismo sexual, não era esse o propósito da Câmara, e que a gente fomentava um dos nichos turísticos mais rentáveis do planeta. Mais não, o mais, né? Segundo a Organização Mundial do Turismo. E que era muito importante que a gente entendesse que esse nicho turístico, ele é o grande transformador da sociedade, porque uma vez que você se coloca no lugar do outro, você respeita o outro, você tem uma sociedade melhor. E o turismo tem essa possibilidade, o turismo consegue fazer isso. E aí a gente olha para esse universo, tem muito espaço para a gente respeitar, tem muito espaço para amar. E por isso que a gente fala todos os dias. Nós, se alguém quer falar de ódio, que fale. A gente não reverbera, a gente quer falar de amor. Tem uma campanha, por exemplo, a campanha de turismo da Argentina não fala nada de LGBT, diz amor e ponto. Ou seja, amor e ponto. Você pode amar quem você quiser. Madrid tem uma campanha, ame a quem você quiser. Madrid quer você. Então, assim, é isso, é respeitar o outro, e isso vai fazer com que a gente tenha um turismo melhor, uma sociedade melhor, e o turismo tem aí a possibilidade não só de gerar negócio, emprego, porque é uma cadeia importantíssima, é um setor, é uma indústria fortíssima para o nosso país, mas também ajudar todo mundo a entender um pouquinho o lugar do outro. Você citou uma cidade e um país, né? Madrid, eu quando estive em Madrid, eu aluguei um apartamento lá, pesquisei e eu me senti mais à vontade num bairro que eles consideram LGBT. E é fantástico. E assim, eu não sei se eu precisaria falar disso, mas eu sou hétero. Então assim, estou falando, talvez, nesse caso, com propriedade de fala, porque eu me senti super bem por lá, e é um bairro espetacular para ficar em Madrid, eu recomendo para todo mundo. E a Argentina, você estava falando na apresentação, né? Nós estamos num evento aqui do lançamento do Travel Proud, que a Argentina tem um trabalho muito sério, apartidário, um trabalho de Estado, fora governo federal, né? E o Brasil podia mirar na Argentina. Acho que é um país pra gente mirar também, né? Com certeza, mas eu acho que essa nova administração, a entidade que eu represento, assinou um protocolo de intenções que vai virar um acordo agora novamente, porque nós tínhamos isso, mas no último governo sentaram em cima do acordo e a gente não avançou. Nós teremos um acordo com a Embratur para promover o turismo LGBT fora do Brasil e com o Ministério do Turismo, que é quem promove o Brasil para o Brasil. E sim, a Argentina é um grande exemplo, está aqui do lado, porque tem esse projeto de Estado. E voltando um pouquinho até na sua pergunta anterior, quando você falou da segurança do Brasil, nós tivemos aqui na nossa conferência de 2019, a Câmara tem um evento internacional, que esse ano foi a 7ª edição, mas lá em 2019 nós trouxemos a Mary Jones, que é editora da revista Curve Magazine. A revista Curve é a revista mais longeva para o universo lésbico, de cultura e turismo, e também a mais importante, e ela é a editora-chefe. Quando um site disse que o Brasil era muito inseguro para a comunidade LGBT, a Mary Jones saiu em defesa do Brasil, dizendo que esteve aqui a convite da Câmara na conferência. A conferência era no centro de São Paulo, e nós fizemos uma fan tour press trip no centro de São Paulo, e ela disse que ela não conhecia o Brasil inteiro, mas ela se sentiu muito mais segura em São Paulo do que muitas cidades dos Estados Unidos. Nos enche de orgulho, e tem que encher mesmo, e que cada vez mais o Brasil suba nesse ranking, né? E acho que para isso, todos que estão nos escutando, seja você um simples viajante, seja você um empresário, dono de uma pousada, dono de uma grande rede de hotéis, um representante, tem muito o que aprender e o que a melhorar nesse sentido. Ricardo, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica de viagem aqui, seja para o público LGBT que é a mais, seja para qualquer público, afinal somos todos iguais. Qual a sua dica de viagem? A minha dica é o seguinte: escolha o lugar que é mais diferente de você, que tem uma cultura, uma gastronomia, uma música, uma indumentária, o mais diferente, ainda que seja no Brasil. Tenta ir para um lugar totalmente diferente. E a dica, deixe quem você é em casa. Esse é o grande exercício da diversidade. E viajar não é meramente viajar. Só viajar por viajar é uma bobagem. Vocês precisam viver experiências, experienciar o destino. E aí é absorver a cultura do outro, a culinária, o sotaque, por que não? A gente vai ficando até falando meio parecido com as pessoas dali, isso é muito bacana. Olhe para o outro, aprenda a cultura do outro, a música do outro, a culinária do outro, o jeito de andar do outro. Essa é a grande mágica, é viver a experiência, é ir para um lugar e querer viver como quem mora lá vive. Se não, fica na sua casa que é melhor. Então viajar é isso.
Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT, como é que as pessoas que querem ajudar, que querem fazer parte de alguma forma, encontram vocês? O nosso site é www.câmaralgbt.com.br, no Instagram @CâmaraLGBTBR. É facinho de encontrar a gente, nós somos a única entidade nacional que trabalha com turismo LGBT e também com o fomento dos negócios da comunidade LGBTQIAPN+. Muito obrigado, meu Ricardo, foi um grande prazer, espero voltar a conversar com você mais vezes aqui no Partiu Band News e cada vez mais em momentos melhores para todos nós. Obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande abraço aos ouvintes aí e vamos junto, vamos fazer um país mais gostoso para todo mundo, vamos respeitar o outro. Sabe quem que vai ganhar? Todos nós. Você está ouvindo Partiu Band News FM. Partiu Band News FM. Com André Coutinho. De volta com o programa de hoje, falando sobre o turismo LGBT. E eu vou sempre falar disso quando eu disser que eu estou falando sobre um tipo de turismo. Que muito em breve eu não precise fazer esse parênteses. Que eu fale de turismo e turismo é para todos, de todos e para todos, com certeza absoluta. Mas infelizmente a gente ainda vive em uma sociedade na qual é preciso se posicionar nesse sentido. Eu vou repetir o que eu tenho falado também. Eu já fui uma pessoa muito preconceituosa lá atrás, eu cresci nos anos 80, mas eu aprendi. E assim como eu aprendi, e eu aprendo todos os dias, você pode aprender. E eu tô trazendo mais um professor aqui para conversar com a gente, mais uma pessoa que tem muito a nos ensinar, o Luca Scarpelli, que é, vamos lá, apresentador, publicitário, criador de conteúdo, empresário. Para quem assiste Netflix deve conhecer certamente. Luca, que prazer conversar contigo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui também. Estou muito feliz que a gente pode trocar essa ideia. Começa falando um pouquinho de você. Vamos começar lá em 1909, aqueles, né? Tô brincando. Então, basicamente eu comecei a minha carreira a partir do momento que eu comecei a trabalhar como publicitário. E aí a minha vivência LGBT me atravessou desde o momento, da minha adolescência. E aí mais pra frente eu me entendi uma pessoa trans. Isso eu já tava um pouco mais velho, eu já tava no mercado e tal. Então se fez necessário pra mim falar sobre a minha transexualidade, a minha transgeneridade, porque eu já estava no mercado de trabalho, então isso já estava sendo posto, assim, já era perguntado, já era questionado. Eu falei, bom, tô vendo que, as pessoas precisam saber mais, ninguém sabe muito, inclusive nem eu, quando eu comecei a minha transição, então eu decidi dedicar um pouco da minha vida para falar sobre a pauta LGBT como um todo e com foco nas pessoas trans, que é a minha vivência. A gente tem todo tipo de público que escuta a Band News FM, inclusive em todo o país e pelo aplicativo no mundo inteiro. Então eu queria que você, por favor, explicasse o que é uma pessoa trans. Uma pessoa trans, basicamente, é uma pessoa que, quando ela nasceu, foi dado a ela um gênero. Então, quando eu nasci, por exemplo, foi me dado o gênero feminino e, ao crescer, eu percebi que eu não me identificava com esse gênero. Eu me identifico com o gênero masculino. Então, eu sou uma pessoa trans, que transicionou desse gênero feminino para o gênero masculino. Então, basicamente, quando a gente está falando de pessoas trans, a gente está falando de identidade de gênero e não de orientação sexual, por exemplo. Isso, eu imagino, fora psicológico, social, te trouxe vários desafios burocráticos, né? Como é que funciona? Como é que tá a legislação brasileira? Você consegue ter uma identidade masculina, né? Eu tô tomando muito cuidado e você, por favor, me corrija, porque eu aprendo todos os dias, né? Mas assim, quando você vai viajar, fazer uma viagem doméstica, você precisa mostrar um documento de identidade com foto. Quando você vai fazer uma viagem internacional, você precisa mostrar um passaporte. Em alguns lugares você precisa ter um visto. Imagina a dificuldade burocrática que isso foi na sua vida. Não, é bem complicado, assim. Graças a Deus a legislação brasileira, ela se atualizou recentemente, assim, de 2018 para cá, que antes todos os processos de mudança de documento de uma pessoa trans, eles precisavam ser judicializados, né? Então, você precisava entrar com processo e tudo mais. De 2018 para frente, houve uma decisão em que permitiu que a gente não precisasse dessa judicialização mais. Então, hoje, em termos práticos, uma pessoa trans vai no cartório,
junto com vários documentos que são pedidos e faz o processo todo diretamente no cartório. O que facilitou muito o acesso, tanto pelo custo, né, que fazer qualquer tipo de processo judicial no Brasil é caro, quanto pelo tempo mesmo que demora esse processo, que agora é muito mais célere. Então, isso é legal de falar porque tem vários outros países em que tem legislações bastante mais desatualizadas do que o Brasil. Então, isso é uma coisa boa. E aí, quando eu vou viajar, por exemplo, eu preciso ter o meu passaporte. Então, a partir do momento que eu faço essa mudança em cartório, que sai essa oficialização da mudança do meu gênero, do meu nome, do meu prenome, eu posso começar a mudança de todos os meus documentos. E aí é um movimento em cascata mesmo. Você vai lá, muda RG, CNH, passaporte, tudo. E eu, por exemplo, tenho ainda uma questão que eu tenho dupla cidadania. Então eu tenho a cidadania italiana. É um exemplo de como a legislação brasileira é bastante mais atual que a da Itália. Porque na Itália eu não consegui mudar os meus documentos ainda. Então é um problema que a minha namorada brinca comigo que eu ando com um portfólio de passaportes, assim. Porque eu tenho que mostrar a minha evolução enquanto imagem para contar essa história de que, olha, está vendo esse passaporte brasileiro que tem a minha foto mais atual e o meu nome, certo? Então aqui eu sou o Luca, beleza. Agora está vendo esse outro passaporte que eu tô com a imagem parecida com essa, só que eu tô com outro nome? Então, continua sendo a mesma pessoa, está vendo? Agora eu te mostro o meu passaporte italiano, que tá nesse outro nome. Então você consegue entender que é a mesma pessoa. Então eu tenho que contar essa história todas as vezes que eu viajo para algum lugar onde o meu passaporte europeu é pedido. Então isso é só um dos pequenos exemplos do que a gente passa sendo uma pessoa trans, tendo que expor todo esse processo o tempo todo. A gente não consegue imaginar o que você passou, né? Você estava contando, a gente está aqui no evento da Booking, né, no Travel Proud, no lançamento do selo Travel Proud, e você contou que você já passou por situações absolutamente constrangedoras, né, Luca? Isso já aconteceu várias vezes, né? Então, por exemplo, no início da minha transição, tive que passar pela imigração dos Estados Unidos e a pessoa da imigração não queria me deixar entrar no país e eu precisava pegar uma conexão, eu nem ia ficar lá, sabe? Mas ela não queria me deixar ficar no país porque ela olhava o meu documento e falava, você não é essa pessoa. O que me garante que esse documento não é da sua irmã e você tá usando ele? Então, eu precisei expor toda a minha vida para ela. Por sorte, eu tava viajando com o meu laudo médico do meu psiquiatra, que atestava a minha condição enquanto pessoa trans. E eu pude mostrar para ela e falar, olha, tá aqui minha imagem pública, eu abri meu Instagram, eu abri meu Facebook, sabe? Mostrei tudo que eu tinha para falar, olha, sou eu. E isso, assim, é uma das pequenas coisas que a gente passa, sabe? Eu já conheço várias pessoas que foram negadas as entradas, foram deportadas por causa de problemas com os documentos de pessoas trans, né? Então é uma questão muito, muito importante de ser discutida. Eu fiz a pergunta pro Ricardo, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Como é que tá o Brasil hoje em dia, 2023? O Brasil é um lugar seguro para viajar, para quem é desse mundo LGBT que é a mais? O Brasil é um lugar que respeita? O Brasil é um lugar muito grande para começar, né? Então acho que vai depender muito da região, imagino eu, Luca. Isso é importante, esse recorte que você trouxe, assim. O Brasil são muitos Brasis, né? E é interessante a gente ter esse olhar primeiro geral, né? Então, num olhar geral, o Brasil é o país mais violento para pessoas trans do mundo, excluindo países onde ser trans é proibido por lei. Então, partindo desse ponto, o Brasil não é um lugar seguro para pessoas trans, no geral, viverem, né? Não só viajar, mas viverem. Então, partindo desse ponto, tem lugares em que existe mais segurança, tem lugares onde pode ser um pouco mais complicado. E aí tem essa grande valia, né, do selo Travel Proud do Booking e do quanto isso pode realmente, cara, trazer esse senso de segurança e de conforto que a gente precisa na hora de viajar, de saber que aquela acomodação que eu tô indo, ela pelo menos passou por uma capacitação, ela pelo menos
tem essa informação e essa sensibilização, então ela pode ser responsabilizada. Isso eu acho que é a parte mais importante. Isso é muito bacana, né? E agora eu vou caminhar aqui para o finalzinho da nossa conversa, né? E talvez caminhar por algo um pouco mais espinhoso, né? Então, por favor, você me corrija, eu aprendo todos os dias. Você, quando a gente olha para você, a gente vê um homem. Você não tem nenhum traço hoje feminino. Você vai chegar num hotel, numa acomodação, com a sua namorada. Você tem todos os documentos que tem ali o nome de um homem, Luca. Então imagino que para você, por tudo que você passou, hoje em dia não deve ter tantos desafios, mas por favor me diga se eu estiver completamente errado. Olha, existem uma série de desafios, mas com certeza, né, a gente usa um termo na comunidade que é passabilidade, né? O que isso quer dizer? Que eu passo enquanto uma pessoa não trans. Se eu não falo sobre isso abertamente, dificilmente as pessoas que não me conhecem vão presumir que eu seja trans só de olhar pra mim. Isso com certeza me salva de inúmeras violências, mas não de todas. Então, vou dar um exemplo básico. Se eu vou na piscina de um hotel e eu uso roupa de banho, facilmente as pessoas reparam que a minha genitália é diferente daquilo que se espera para um corpo como o meu, né? Então, e a partir daí se abre uma porta para possíveis violências. Violências essas como, eu vou falar algumas que eu já passei, assim. De eu ir num banheiro e uma pessoa arrombar a porta do banheiro porque ela acha que o meu corpo é público, ela acha que ela pode, naquele momento, me fazer perguntas ou, enfim, me assediar de alguma maneira. Então, isso foi no Brasil? Isso foi no Brasil. Então, isso acontece assim, é isso, com pessoas trans, gente, acontece o inimaginável, sabe? O que a gente acha que a humanidade já passou por isso, já passamos desse degrau. Com pessoas trans, talvez a gente esteja alguns degraus atrás ainda. E por isso que é tão importante ter essa sensibilização e a gente discutir esse tema, sabe? Queria encerrar assim, né? Apesar de você transparecer uma pessoa não trans, você continua lutando, continua levantando essa bandeira, e eu acho isso importantíssimo, isso de uma dignidade absurda. A gente não tem mais tempo para conversar, eu queria ficar aqui, fazer um programa especial só contigo, é uma delícia. Obrigado, viu, Luca? Parabéns mais uma vez. Queria que a gente terminasse com você dando algum último recado aqui para o nosso ouvinte, por favor. Gente, muito obrigado. Eu acho que o recado final que eu quero deixar é que os direitos trans, no final do dia, são direitos humanos. Então, toda vez que a gente evolui um pouquinho na pauta trans, a gente está evoluindo em direitos humanos no geral, sabe? Todo mundo quer ter uma vivência digna e respeitosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, para finalizar, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, por favor? É só pesquisar Luca Scarpelli. Luca com um C só, L-U-C-A. Scarpelli com S mudo, L-L-I no final. Vai me achar. E por hoje é só. Lembrando sempre que existem muitas formas de acompanhar o Partiu Band News. Quer ouvir esse e outros programas quando e onde quiser? Basta procurar pelo Partiu Band News nos principais tocadores de podcast. Sabia que também estamos na TV todos os dias ao longo da programação do Band News TV. Tem Partiu no YouTube, lá no canal da Band News FM, que tem mais de 2 milhões de inscritos. E se tiver curiosidade para olhar os bastidores das nossas gravações, saber onde eu estou neste exato momento, basta me seguir no Instagram, Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar no meu Insta, Cadê o Coutinho? E na semana que vem tem mais. Tchau e até a próxima! Partiu Band News FM.